Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o último domingo do mês de setembro, mês da Bíblia. Neste dia, nós antecipadamente recordamos também, nesse último domingo, a memória litúrgica de São Jerônimo. São Jerônimo que traduziu as Sagradas Escrituras, toda a Bíblia, da língua original, do aramaico, do hebraico, do Antigo Testamento, do grego, do Novo Testamento, para o latim. O latim, naquela época, era a língua universal. Vamos dizer que naquela época era o inglês de hoje, não é? Era a língua universal. E uma vez que toda a Europa não falava mais o grego, havia uma grande necessidade de traduzir as Sagradas Escrituras para esta língua nova que era o latim. E quem fez isto? São Jerônimo, grande homem, doutor da Igreja, que tornou acessível para nós as Sagradas Escrituras. Ele traduziu a Bíblia no chamado latim vulgar. Vulgar para dizer o latim comum, a língua falada do povo, o latim popular. Há alguns anos atrás, na década de 70, a Bíblia ela foi novamente traduzida para ser chamada o neo-vulgar, ou seja, até a década de 60, a Bíblia oficial era ainda em latim. E havia uma grande necessidade de traduzir de forma diversa a palavra de Deus para a língua em que o povo falava, em que o povo entendia. Então, se hoje nós temos a Bíblia em nossa casa, se hoje nós escutamos a palavra de Deus na língua que somos capazes não só de ouvir, mas também de compreender, é graças primeiro a São Jerônimo. Louvemos a Deus por esse grande homem que, sendo doutor da Igreja, passou toda a sua vida nessa grande missão de traduzir a palavra de Deus para que ela chegasse até os nossos ouvidos, até o nosso coração. A palavra de Deus hoje vai nos trazer dois temas muito importantes para a nossa vida eclesial, a nossa vida cristã, mas a nossa vida humana, a nossa vida social. Um dos temas que a palavra de Deus nos sugere é sobre a rivalidade. Importante pensar sobre isto, que era também algo que não estava longe dos discípulos de Jesus. Também os discípulos de Jesus, eles tiveram alguns acontecimentos em que o próprio Jesus, com muita paciência, os ensinou acerca dos instintos humanos. E dentre esses instintos humanos, um deles era a rivalidade. Se vocês recordam bem, no domingo passado, no Evangelho, os discípulos discutiam entre si sobre quem era o maior entre eles, quem era o mais importante. E Jesus pegou uma criança, colocou ao centro e falou: quem quiser ser grande, que seja como esta criança. Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Quem quiser ser o mais importante, que seja aquele mais humilde. Jesus inverte a lógica do mundo, a lógica da sociedade. Jesus convida os seus seguidores ao outro olhar. Pois bem, parece que o tema ele continua na liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir hoje. Um outro tema que perpassa as Sagradas Escrituras que nós acabamos de ouvir é sobre o escândalo. Não sermos motivos nem sinais de escândalo para ninguém. Hoje, em geral, o pano de fundo das Sagradas Escrituras vem nos falar que o amor de Deus é universal. Ninguém no mundo pode se sentir dono ou proprietário de Deus, pois o Espírito de Deus é livre, o Espírito sopra aonde quer. Nós somos instrumentos. A Igreja, ela é instrumento, é sacramento da presença de Deus. Mas ela não aprisiona Deus. Ela não é proprietária de Deus. Assim como nenhuma outra instituição religiosa, assim como nenhum outro
grupo, movimento pastoral dentro da igreja pode se sentir proprietário de Deus. Interessante que a primeira leitura sempre ela vai estar muito intimamente ligada ao Evangelho. Escutamos hoje na primeira leitura que Deus falou a Moisés. No Antigo Testamento, a manifestação de Deus a Moisés, quando Deus queria falar com Moisés, se manifestava através da nuvem. E é interessante também que essa dinâmica vai seguir em algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador. E Maria diz: mas como é que vai ser isso? Se eu não sou casado, não conheço homem algum. E o anjo vai dizer: o Espírito Santo virá e te cobrirá com a sua sombra, sinal da presença de Deus, né? Que na Bíblia se chama em hebraico Shekinah, tenda de Deus, né? Maria é a nova Shekinah, a nova morada, a nova tenda de Deus. Pois bem, Deus, querendo falar a Moisés, manifesta-se através da nuvem. E Deus então pede a Moisés para preparar 70 homens, para que Moisés pudesse compartilhar o seu espírito àqueles 70 homens. É como os ministérios que nós temos na igreja hoje, ministérios instituídos, que a igreja reconhece. O que são os ministérios? São os diversos modos de serviço na igreja, através dos leigos que colaboram, que servem, que ajudam a dinamizar, a propagar o Evangelho, a missão. Pois bem, naquela época, Moisés prepara então 70 homens, e chegou então o dia da instituição daqueles 70 homens. Porém, 2 não foram, ficaram em casa, dormindo, esqueceram o horário, quem sabe, não é? Então foram apenas 68, e esses 68 foram até a tenda da reunião, e Deus compartilhou o espírito de Moisés para com aqueles 68. Interessante que a palavra de Deus diz que eles até começaram a servir a Deus pelo ministério que eles receberam, mas não continuaram. Os outros 2, Eldad e Medad, que o nome deles estava na lista, eles não foram instituídos, mas eles assim também pregavam. E eis que Josué vem e diz a Moisés: olha, aqueles 2 que não foram instituídos, eles estão pregando, eles estão profetizando. E esperava ouvir que Moisés pudesse ir lá e proibi-los de profetizar. Porém, Moisés diz: quem dera se todo mundo fosse profeta. Isso para dizer que o reino de Deus é aberto a todos, é universal. O Espírito de Deus, ele sopra aonde quer. Isso traz para nós uma reflexão muito importante acerca dos ministérios instituídos. Às vezes a igreja prepara um grupo de pessoas e ao final não acontece aquela instituição esperada. Por quê? Quando muitas vezes a instituição ela pode parecer o privilégio de alguns e a exclusão de outros, sendo que muitas das nossas comunidades elas são servidas, né? Temos como servidores, colaboradores, homens e mulheres, que às vezes, pela sua condição, elas não poderiam ser instituídas, mas têm um coração generoso, estão à frente da comunidade, são animadores, são catequistas. Interessante que Moisés nos ensina a pensar no serviço não apenas como um formalismo institucional, mas como a vontade que brota do coração do ser humano, que mesmo às vezes quando tem uma vida irregular, seja sacramentalmente, quando muitas vezes acontece, mas a pessoa está ali com a vontade, com o coração para servir a Deus. E também é interessante o significado do nome desses 2 homens, desses profetas do Antigo Testamento, né? Eldad significa amado de Deus, e Medad significa medida de Deus. Interessante como que o amado de Deus e a medida de Deus foram exatamente aqueles que não foram instituídos, mas foram ao final aqueles que deram conta do recado, aqueles que foram fazer
a vontade de Deus. Paralelo a isso, nós temos o Evangelho de hoje, em que nos apresenta João, evangelista, que vai até Jesus e diz: mestre, nós encontramos ali 2 homens que estavam expulsando o demônio em seu nome, mas nós proibimos eles, porque ele não nos segue. Interessante isso, né? Não nos segue. Ele nem disse porque eles não seguem a ti, que é Deus, que é Senhor. Eles não nos seguem, para dizer, eles não são do nosso grupo, portanto, eles não podem falar em nome de Deus, eles não podem expulsar os demônios em nome de Deus. E então, Jesus ele terá a mesma atitude de Moisés. Irá lembrar ao evangelista João, seu discípulo amado, que o seguimento a Jesus não é somente uma identificação formal, mas brota do coração do ser humano. O ser humano que tem a possibilidade natural de fazer o bem. E isso é que deve valer ao final. E o exemplo que Jesus nos dá depois é exatamente este. Nos faz lembrar que a igreja, ela revela Jesus. Como é que a igreja revela Jesus? Através de nós, através dos seus seguidores. Como é que nós revelamos Jesus ao mundo? Como é que nós somos a expressão do seguimento do coração da vida de Jesus? Com a nossa fé, mas também com as nossas ações, o nosso testemunho. Então, cada um de nós é convidado a perguntar: a minha ação revela Jesus? Aquilo que faço, o testemunho que dou da minha fé, na minha vida, na comunidade, na sociedade, revela de fato Jesus? Nós somos sacramentos de Deus, sinais da presença de Deus ao mundo. Portanto, a segunda parte do Evangelho, talvez ela seja até mais importante do que a primeira parte, quando Jesus diz que ninguém que o segue deve ser motivo de escândalo para ninguém, para os pequenos, né? Os pequenos significam aqueles que muitas vezes dependem de nós, dependem no sentido de saber que muitas vezes nós somos referências de vida cristã a tantas pessoas, e não devemos por isso mesmo sermos motivos de escândalo. Por isso Jesus usa 3 exemplos, 3 metáforas muito importantes. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se a tua mão te leva a pecar, corte-o. Se o teu pé te leva a pecar, corte-o. Né? O que Jesus quer dizer com isto? O olho é a expressão do desejo, né? Os pés é a expressão da vontade, e as mãos é a expressão da nossa ação. Desejo, vontade, ação, que devem estar coordenados exatamente para fazermos o bem e não o mal. Quantas vezes no mundo as pessoas usam os seus desejos não para fazer o bem, mas para explorar, para fazer o mal, para tirar proveito. E isso é exatamente aquilo que é totalmente contrário do Evangelho. É o que São Tiago, na segunda leitura, vai também chamar de escândalo. A carta de São Tiago, no Novo Testamento, é uma mensagem cirúrgica para nós cristãos, seguidores de Jesus, né? O pano de fundo da mensagem de São Tiago é exatamente esta: a fé sem as obras é morta, e a nossa ação, ela de fato manifesta aquilo que nós cremos, né? Se eu tenho a capacidade, pela minha fé, de solucionar, de gerenciar, de administrar, de resolver um conflito, um problema através do diálogo, através da diplomacia, então isso vai revelar quem eu sou. Se eu resolvo um problema ou não resolvo na violência, isso vai me revelar quem eu sou também, não é? Sem justificativas, ainda que a gente possa dizer o instinto humano que nos faz isso. Não, nós não somos animais, né? Temos instinto, mas temos consciência, temos razão, temos liberdade de escolha entre a violência e entre o diálogo e a diplomacia.
A violência nunca foi um caminho justificável para resolver os problemas. Pelo contrário, Jesus nos ensina a via da paz, a via do diálogo e não da violência. Por isso, a carta de São Tiago vai nos falar daquilo que é escândalo, quando muitos usam do poder e da riqueza não para a justiça, mas para explorar e para dominar. Quem usa do poder e da riqueza para explorar e dominar os pequenos, estes não conhecem o amor de Deus. Que nossos olhos, nossos pés, nossas mãos possam de fato estarem assim coordenados para fazermos o bem e não o mal. O bem que tanto precisa, que tanto é necessário para a construção de um mundo melhor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus continue sendo fonte de sabedoria para cada um de nós, para vivermos bem, em paz com todos. Hoje nós também celebramos a memória dos nossos irmãos falecidos. Temos a presença de muitos familiares, amigos, daqueles cuja memória nós celebramos neste dia. Sabemos que a dor, a saudade e a tristeza acompanham o nosso coração, pois perdemos, talvez esta não seja a melhor palavra, mas aquela que nós usamos na hora da morte, Perdemos aqueles que amamos, perdemos o sentido da convivência, perdemos o sentido da presença física, mas ao mesmo tempo a morte nos ensina que a vida passa, como a vida passa brevemente, não é? Com certeza, aqueles que hoje são entristecidos pelo luto da morte daqueles que amamos, guardam tantas boas memórias da vida das pessoas que passaram entre nós, mas que completaram a sua caminhada neste mundo. Hoje nós rezamos para que Deus, em sua infinita misericórdia, acolha a cada um no reino eterno e que a luz perpétua brilhe para eles. Assim, celebrando a Páscoa de Jesus, a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte, nós também fortalecemos a nossa fé, a nossa esperança de que a morte não é o fim, mas é o início de um novo começo, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor e nem tristeza. Somos o povo de Deus que caminhamos neste mundo, peregrinando nesta esperança de que o abraço de Deus um dia nos acolherá, não para a morte, mas para a vida eterna. Que assim cada um possa fortalecer em seu coração esta esperança que nos deu o próprio Jesus, da vida que se encontra com Deus, com a eternidade. E assim rezamos, esperando que nossos irmãos falecidos sejam acolhidos por este abraço de Deus na eternidade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.